PMDB e as eleições em Minas. Eu converso agora com o deputado Antônio Júlio, secretário-geral do partido aqui no estado. Deputado Antônio Júlio, tem aqui a lista com a nova composição partidária em Minas. O PMDB em 2004, nas eleições de 2004, fez 142 prefeituras. Nas eleições de 2008, 119. Por que abaixou esse número? Olha, na verdade, o PMDB, em termos de cidade, nós diminuímos um pouco, mas aumentamos na questão de votos de eleitores em mais de 1 milhão de eleitores. Porque nós ganhamos várias cidades de porte médio e, com isso, houve esse acréscimo de eleitores. O que acontece é que, geralmente, o partido do governo, o partido que está no poder, ele consegue ajuntar mais, principalmente as pequenas cidades. Você pode ver que o PSDB, que teve a maioria, o PMDB já teve nesse histórico também de ter a maior quantidade de prefeitura, quando nós éramos governo. Então isso faz parte da história de Minas. O partido do governador, que está no poder, sempre faz mais prefeitura. Mas o PMDB teve um trabalho fantástico. Há 4 anos nós estamos trabalhando no interior, montando o partido, pensando em outras eleições, principalmente a de 2010, e com isso nós conseguimos ter umas cidades importantes. Nós ganhamos praticamente em todas as cidades históricas, Nós ganhamos em cidades importantes como Uberaba, vamos ganhar em Montes Claros, está aqui disputando Belo Horizonte. Então o PMDB, nós trabalhamos para isso. E, logicamente, que a gente queria ter mais prefeituras. Mas tem um dado importante, que o PMDB participou em mais 119 cidades, onde nós estamos como vice-prefeito. Então nós também soubemos fazer algumas composições interessantes, que podem ter resultado em 2010, e com isso o PMDB está presente em mais de 240 prefeituras. Então é um dado importante. Agora, o mais importante, que nós crescemos em mais de 1 milhão de votos. Agora, como que vai ser esse trabalho para os próximos 2 anos? A gente tem muita consciência que os próximos 2 anos passam pela eleição de Belo Horizonte. Foi uma surpresa para todos, inclusive para nós mesmos. A gente tinha esperança de estar no segundo turno. Então a gente acha que o resultado das eleições de Belo Horizonte é que vai direcionar que rumo que nós vamos tomar para 2010. Essa eleição de Belo Horizonte, ela vai mudar toda a política nacional, porque foi feito um projeto, entre o prefeito e o governador, um projeto nacional. Eles não fizeram um projeto para Belo Horizonte nem para Minas Gerais, fizeram um projeto nacional. E como a tendência de não dar resultado prático, então nós temos a consciência que depois do dia 26 de outubro, o quadro político em Minas muda. Aí vem a competência, a experiência, a nossa vivência, as desavenças que nós tivemos no nosso partido, para achar o caminho. Eu acho que o PMDB tem tudo para ganhar o governo em 2010. A ida do partido em Belo Horizonte para o segundo turno se deve mais ao partido ou mais ao candidato? Olha, aos dois. O PMDB está numa ascensão aí no país inteiro, é o maior partido, na Câmara Federal, no Senado, é o maior partido, tem vereadores, prefeitos. Então tem um partido grande. Mas a performance do nosso candidato, ela foi fantástica. Ele conduziu todo o processo, logicamente levando a nossa legenda, mas a presença dele como político, como essa pessoa que se apresentou à população de Belo Horizonte, fez a diferença, indiferente do partido. Apesar que nós estamos dando sustentação, ele tem o tempo do partido, usa o número do partido. Mas o partido teve uma participação. Mas a maior participação foi a do candidato. Nós temos que reconhecer isso. Aquelas desavenças, você falou das desavenças do PMDB. Até para a escolha do candidato Leonardo Quintão, houve uma briga interna do PMDB. Houve uma divisão entre Leonardo Quintão e Sávio Souza Cruz. Isso foi resolvido? Foi resolvido. Eu acho que isso foi importante. O próprio Leonardo, ele reconhece isso, que a candidatura do Sávio Souza Cruz, ela foi importante, porque se ele ficasse sozinho, ele não aguentaria a pressão do Palácio, que não queria que o PMDB tivesse candidatura. Isso ficou patente. Essas foi uma das desavenças da nossa, principalmente da bancada estadual, porque nós queríamos uma candidatura própria. Nós queríamos uma candidatura a prefeito de Belo Horizonte. Então o Sávio se colocou. E quando, na verdade, nós tínhamos 4 candidatos, o Gilberto Abramo e o Vanderlei, desistiram em apoio ao Sávio. Quando houve a convenção, o Leonardo ganhou a convenção. Então houve aquele mal-estar. Porque o PMDB, sempre quando tem disputas internas, quando tem convenções para disputar nomes, sempre dá um rachazinho. Mas foi um racha que não trouxe maiores problemas. Tanto que hoje, toda a bancada, todos aqueles que estavam um pouco de lado na campanha de primeiro turno, estão engajados na campanha atual. Deputado, vamos falar agora sobre a eleição do deputado Michel Temer. O partido se uniu o indicou em eleição para ser o próximo candidato a presidente da Câmara dos Deputados. Mas eu quero saber o seguinte:
No Senado, o atual presidente Garibaldi Alves falou que tem condição de continuar presidente no Senado, porque ele veio na rabeira, vamos dizer assim, do ex-presidente Renan Calheiros. Também o ministro Hélio Costa, a imprensa está noticiando que quer ser presidente do Senado. Como que fica essa questão? Eu pensando no acordo que teve com o PT. Olha, o PMDB sempre cumpriu todos os acordos. As informações que eu tenho, inclusive do próprio Michel Temer, logo no início do ano passado, logo depois das eleições, ele disse que houve um acordo com o PT, porque o PMDB é o maior partido, tanto na Câmara como no Senado. E a gente sabe que, historicamente, sempre o partido do presidente, ele tem que presidir uma das casas. O PMDB fez um acordo com o PT, que são os dois maiores partidos, que um governaria a Câmara e o outro o Senado. No segundo biênio, um faria a inversão e o PMDB já tinha lá atrás, o próprio Michel já tinha conduzido para que ele fosse o novo presidente da Câmara. Então há esse acordo, mesmo o Garibaldi, que é do nosso partido, manifestando o interesse de permanecer como presidente, eu acho que o acordo foi feito e tem que ser cumprido. Mas há também um movimento dentro do próprio Senado, dentro da cúpula política lá de Brasília, querendo lançar o Hélio Costa. Na verdade, o Hélio Costa não manifestou que ele quer ser presidente. Há uma manifestação, até com os interesses de 2010, que o Hélio Costa pudesse ser o presidente do Senado. Então, isso é uma coisa que está acontecendo nos bastidores, há interesses de nomes para disputar a presidência da República. Então, tem aí, agora começam as articulações para 2010. É que eu disse, depois do dia 26 de outubro, lá para o dia 1º de novembro, o quadro político nacional vai mudar. Inclusive muda no Senado e muda na Câmara. Apesar que na Câmara, pelo que a gente tem informação, lá está praticamente decidido que o Michel Temer vai ser o presidente. Apesar que há uma movimentação no baixo clero, que eles chamam lá, para ter um candidato próprio. Né? O próprio PT pode querer alguma dissidência e criar caso, mas há um acordo. Então nós temos consciência que o PMDB vai comandar a Câmara, né, com Michel Temer, então, e o Senado vai ter um problemazinho que nós precisamos resolver. Mas seria o PT o presidente do Senado, não é pelo acordo? Pelo acordo é o presidente do Senado. Mas como há uma movimentação, dizem, que até do próprio PT, que gostaria de ver o Hélio Costa como presidente do Senado, aí eu não sei como ficaria a Câmara Federal. Né, porque isso já tem um acordo, o PMDB já definiu o nome, que é Michel Temer, né, que já presidiu aquela casa com muita competência. E o PMDB é o partido que tem dado sustentação ao presidente Lula. E o Lula sabe disso, que em todas as marolas, todas as dificuldades que o Lula teve, o PMDB é que deu sustentação para que as coisas pudessem acalmar e tomar seu rumo. Então, porque essa conversa mesmo. Agora, nós temos que esperar, como eu disse, é só depois do dia 1º de novembro a coisa começa a clarear. Agora, deputado, por que seria importante Hélio Costa, presidente do Congresso, isso pensando em 2010, Palácio da Liberdade? Olha, o Hélio hoje é uma figura nacional. Então, ele não precisa dessa visibilidade nacional de presidente do Congresso. Mas seria importante? Eu não sei qual seria o objetivo dessa movimentação em colocá-lo como senador, como presidente do Senado. O PMDB tem um compromisso com o PT e eu até defendo que o PMDB tem que cumprir isso. O PMDB só pode pensar com o Hélio Costa, com o que quer que seja, para o Senado, se for num acordo. Né? Então, o PMDB, eu tenho certeza que o PMDB tem cumprido todos os seus acordos. E um deles é esse. Agora, a figura do Hélio Costa, ela começa a surgir num patamar maior. Então a gente não sabe qual que é os interesses do próprio PT em ter o Hélio Costa como presidente do Senado. Uma última pergunta, como que o Partido Nacional está vendo a eleição em Belo Horizonte? Olha, a eleição de Belo Horizonte, ela passou a ser uma eleição nacional, né? Até pela composição inicial do governador com Pimentel, não tendo uma disputa do partido do governador, né? Ele desprezou o PSDB para lançar um outro candidato. E então está todo mundo de olho, porque no primeiro momento achava-se que a eleição seria apenas um plebiscito. Né? O candidato que eles apoiaram seria eleito sem problema, sem campanha, sem nada. Não foi o que aconteceu. Então o Brasil inteiro está de olho nas eleições de Belo Horizonte. Ele muda o rumo da política nacional. Não é só a política de Minas, não, a política nacional. Porque essas duas forças políticas que estão aí altamente avaliadas, erraram no time, erraram na escolha. E isso, então, não deixa de dar desgaste, né? Porque uma eleição com visibilidade nacional que não tem resultado positivo, começa a repensar se esse acordo que eles fizeram valeu a pena ou não. Então, o Brasil inteiro está de olho nas eleições de Belo Horizonte. Deputado, muito obrigado ao senhor por essa participação aqui no Mundo Político. Obrigado. Nós conversamos
com o secretário-geral do PMDB de Minas Gerais, o deputado Antônio Júlio.